Fala, guys nobre, tudo bem? Preparado para reagir? Bem-vindo a mais uma aula de Química e vamos continuar aí a nossa conceituação inicial das reações orgânicas. Nós já falamos uma série de coisas sobre as ligações, sobre a quebra das ligações, sobre os tipos de reagentes que nós temos e vamos continuar aqui. Outra coisa extremamente importante para as reações químicas é a formação de polos nas moléculas. Tá ok? Então isso daqui a gente já falou bastante, talvez não com esse nome, mas são os efeitos eletrônicos nas cadeias, que é o efeito indutivo ou mesomérico. Vamos estudar primeiro os efeitos indutivos. Quem são esses efeitos indutivos? Os efeitos indutivos é a repulsão ou atração de elétrons em uma ligação sigma. O que é isso, guys? Nós já falamos muitas vezes, olha, imagina se eu tiver aqui o HCl. O HCl é uma molécula polar, porque o cloro é mais eletronegativo. Então os elétrons dessa ligação vão ficar mais próximos do cloro, fazendo um polo parcial negativo e um polo parcial positivo. Esse é um efeito indutivo. Nós estamos retirando o elétron da cadeia ou empurrando o elétron na cadeia. Tá ok? Esse primeiro efeito aqui que nós vamos estudar são os efeitos indutivos negativos. São aqueles que vão puxar os elétrons da cadeia. Então lembra que nós falamos, quando a gente falou dos álcoois, CH3, CH2, que ele era uma molequinha polar. Por que ele é uma molequinha polar, guys nobre? Porque o oxigênio é mais eletronegativo. Ele atrai os elétrons dessa cadeia. Então aqui forma um polo parcial negativo, porque a densidade eletrônica vai se acumular nessa parte da cadeia. Tá ok? Aqui forma um polo parcial positivo, aqui também forma um polo parcial positivo. Esses são os efeitos indutivos. Quem que é aquele que faz o maior efeito indutivo negativo? Pô, o flúor. Ele não é o mais eletronegativo de todos. Então ele é o que vai mais retirar elétrons da cadeia. Então se eu pego uma cadeia aqui, por exemplo, olha essa cadeia, CH3, CH2, CH2, e coloco o flúor lá na ponta, o que esse flúor está fazendo? Esse flúor está puxando os elétrons da cadeia. Ele é mais eletronegativo. O efeito indutivo dele é negativo, ele retira os elétrons da cadeia. Ele atrai os elétrons, então aqui ele fica com um polo negativo, aqui fica com um polo positivo. Mas e ao longo da cadeia? Guys nobre, o efeito do flúor é mais forte aqui, ó. Quanto mais para cá eu venho, menor é a atração do flúor. O flúor não está atraindo os elétrons desse carbono igual está atraindo os elétrons desse carbono, não. Aqui a atração é muito forte, então a tendência é esses polos irem diminuindo. Então a polaridade aqui vai ser bem menor. Tanto é que nós falamos isso quando a gente falou das propriedades. Que se a cadeia vai aumentando demais, a gente está aumentando muito a parte apolar. Porque o efeito indutivo ele vai diminuindo ao longo da cadeia. Esse carbono, beleza, ele atrai muito aqui, ó. Então os elétrons vão se localizar ali. Então nós vamos ter um acúmulo maior aqui porque está mais próximo aqui. Beleza? Então os efeitos indutivos negativos são aqueles que retiram elétrons da cadeia. Eu tenho a capacidade de atrair os elétrons de uma ligação sigma. Então vai ser o flúor, o cloro, o bromo, o iodo. Quando eu tiver o O e algum radical, por exemplo, se eu tiver O, CH3, ligado? Se eu tiver amônia, são todos grupos que retiram elétrons da cadeia, que vão puxar os elétrons da cadeia. Belezinha? Então vai ter uma densidade eletrônica aqui, vai ter uma carga negativa e aqui vai ter uma carga positiva. E esse efeito vai diminuindo ao longo da cadeia. Esse é o efeito indutivo negativo, que tira elétrons, que puxa elétrons. Da mesma maneira que a gente tem o negativo, a gente tem o positivo, que empurra elétrons para a cadeia, que nós falamos agora. Então agora eu posso empurrar os elétrons. Quem são esses elementos que empurram elétrons? Dá uma olhada. Aqui, guys nobre, da mesma forma que eu tenho os efeitos negativos que atraem os elétrons de uma ligação química, eu tenho o positivo, que empurra os elétrons, que repelem os elétrons em uma ligação sigma. Então se eu tenho uma ligação sigma, estou compartilhando elétrons, esses grupos, eles vão empurrar os elétrons. Então eu tenho aqui ó, o nitrogênio ligado a um radical de carga negativa, eu tenho um O-, eu tenho esse carboninho terciário, secundário, primário, metílico.
Tudo bem? Então são todos radicais, os derivados de alcanos, né, que são os mais importantes, que a gente vai ver falar sempre. Os radicais derivados de alcano, que são os radicais alquila, que a gente fala, eles fazem esse efeito indutivo positivo, eles empurram elétrons. É aqui que a gente falou da estabilidade do carbocátion. Então por que aquele carbocátion ele estabilizava? O carbocátion terciário se estabiliza mais, é mais estável do que, por exemplo, o metílico, que só tem aqui um carboninho. Pô, gás nobre, olha só. Aqui nós temos um grupo que repele os elétrons da ligação. Então, eu tenho essa ligação aqui, ele está compartilhando elétron. Só que esse grupo empurra esses elétrons. Os elétrons vão ficar aqui mais próximos. Como os elétrons ficam aqui mais próximos, eles aumentam a carga negativa nessa região, ajudando a estabilizar essa carga positiva. Tá? Então, da mesma maneira que a gente pode retirar elétrons de uma cadeia, a gente pode empurrar elétrons para a cadeia. Então, aqui vai ficar negativo e esses vão ficar positivos. A gente vai empurrar elétrons para a cadeia. Belezinha? Que é o que a gente chama de efeito indutivo positivo. Tá, ok? Que os principais são aqui, são os derivados do alcano, que é o metil, aí nós vamos ver o etil, tem aqui o carbono primário, secundário e por aí vai. Belezinha, gás nobre? Tranquilo? Além dos efeitos indutivos, nós temos os efeitos mesoméricos. O que é esse efeito mesomérico? Dá uma olhada aqui comigo. Aqui, gás nobre, efeito mesomérico. O que é o efeito mesomérico? Primeiro, nós falamos do efeito indutivo. O efeito indutivo era repelir ou atrair elétrons em uma ligação sigma. Não é? Era um efeito indutivo. Então eu podia fazer um efeito indutivo negativo e retirar, igual o flúor, que é muito eletronegativo. Ele retira, ele puxa o elétron em uma ligação sigma, ou positivo, que eu empurro o elétron numa ligação sigma. O mesomérico é quando a gente puxa o elétron em uma ligação π. Tá? Então eu posso atrair o elétron em uma ligação π ou repelir esse elétron numa ligação π. Isso que é o mesomérico. Mesomérico ou ressonante. Tá? Ele também pode ser chamado de ressonante. O primeiro efeito é o mesomérico negativo. Se é negativo, eu vou retirar, eu vou atrair os elétrons π da cadeia. Tá bom? Então eu vou diminuir a densidade eletrônica da cadeia. Eu vou começar a puxar os elétrons π dessa cadeia. Os grupos que puxam esses elétrons π da cadeia são os grupos que têm a carbonila. São os principais, ó, C dupla O. Você vê C dupla O, C dupla O, aqui C dupla O, C dupla O, tá? Aqui é a carboxila, aqui conformando a amida. Mas você viu o grupo C dupla O, retira elétron da cadeia. Beleza? Aqui nós temos também o NO2, que tem a dupla, consegue retirar esse elétron da cadeia. Olha só o que acontece. Quando eu tenho essa dupla, simples dupla, e eu tenho esses elétrons livres aqui, pode ter ressonância, gás nobre. Por isso que eu conheço como efeito mesomérico ou ressonante. Porque a ressonância puxa esses elétrons da cadeia. Olha o que acontece. Esse elétron aqui, lembra, a ligação π é uma relação lateral de orbitais. Então eu tenho uma nuvem eletrônica aqui que tem certa mobilidade. Esse par de elétrons vem para cá, e esse par de elétrons vem para cá. Então, através da ressonância, os elétrons estão saindo da cadeia e vindo para a extremidade. O elétron saiu, veio para o oxigênio, esse saiu e veio para cá. Eu estou retirando os elétrons da cadeia. Quando eu faço isso, olha só o que acontece. Eu tenho que aqui fica positivo, porque sai um elétron daqui, ó. Esse elétron saiu e veio para cá. Beleza? Veio para essa ligação aqui, a dupla. Aí, essa dupla veio para o oxigênio, então formou um oxigênio negativo e aqui continuou o H. Olha o que aconteceu, gás nobre. Através da ressonância, e essa seta significa que esse composto não é nem esse, é o hito de ressonância, igual nós falamos lá no anel benzênico, a ressonância é o tempo todo acontecendo, o elétron vai e volta. Então aqui nós estamos retirando esses elétrons da cadeia, fazendo um efeito mesomérico negativo, com a ressonância desses pares de elétrons que estão vindo para a extremidade da cadeia. E aí eu diminuo então a quantidade de elétrons π da cadeia. Beleza? Então quem retira esses elétrons no efeito mesomérico são os grupos, os principais são os carbonilos. Beleza? Da mesma maneira que a gente tem um mesomérico negativo que retira esses elétrons,
nós temos o mesomérico positivo, que empurra esses elétrons. Vamos ver quais são? Olha aqui. Aqui, gás nobre, efeito mesomérico positivo. Como eu disse, nós vamos jogar esses elétrons através da ressonância para dentro da cadeia agora. Olha os principais grupos, o grupo amina, o grupo aqui da hidroxila, quando eu tenho o oxigênio ligado a alguma cadeia carbônica, beleza? São grupos que vão jogar elétrons para dentro da cadeia. Então, ó, eu tenho par de elétrons livres e tenho elétrons pi. Lembrando, gás nobre, eu só vou ter ressonância tanto no mesomérico negativo quanto no positivo se eu tiver elétrons livres e insaturação conjugada. O que isso quer dizer? Eu tenho um par de elétron livre, eu tenho uma simples e uma dupla. Tá? Então eu tenho que ter duplas conjugadas. Eu tenho que ter ligações e insaturações conjugadas. Então dupla simples, dupla simples, dupla simples. Eu preciso ter essa conjugação para eu conseguir fazer essa ressonância. Tá? Então aqui está conjugado. Ó, eu tenho uma dupla e aqui eu tenho um par de elétrons. Beleza? Então eu consigo. O que vai acontecer? Nesse caso, a amina é boa para jogar elétrons para a cadeia. Ela joga esses elétrons para cá, esse par de elétrons vem para cá. Quando isso acontece, o que vira? Ó, vira o CH2, só que agora ele vai ficar negativo, porque esses elétrons vieram para o carbono, fez isso daqui, ó, C dupla, e ficou isso daqui. Beleza? Então, ó, os elétrons vieram para cá, que veio para cá, que veio para cá. Tá bom? Então eu joguei o elétron para a cadeia, eu estou empurrando elétrons free para a cadeia. Então, através da ressonância, eu estou jogando esses elétrons para dentro da cadeia. Então, veio para cá e esse veio para cá. Está aumentando a densidade eletrônica da cadeia. Isso é o efeito mesomérico positivo. Através da ressonância, a gente aumenta a quantidade de elétrons na cadeia. E o negativo, através da ressonância, a gente retira elétrons da cadeia, diminui a densidade eletrônica da cadeia. Belezinha, gás nobre? Lembre-se, para ter essa ressonância, nós precisamos ter alternância entre pares de elétrons livres ou duplas ligações, tá? Então eu vou ter par de elétron ou dupla. Aí eu vou ter dupla simples, ou par de elétron simples, dupla. Tá? Tem que ter alternado. Beleza? Esses grupos vão jogar da cadeia e principalmente a carbonila vai retirar da cadeia. Tranquilo, gás? Belezinha? Então nós temos o efeito indutivo, que é na ligação sigma, e o efeito mesomérico, que são os elétrons pi, da ligação pi. Tranquilão, gás nobre? Dá uma olhada em mais uma coisinha, olha só. O que quer dizer que um ácido é forte, uma base é forte? Lembra que nós falamos, o ácido sulfúrico, por exemplo? Pô, ele é um ácido forte. Por que é um ácido forte? Porque ele libera muito H+. Se ele libera muito H+, né, ele é um ácido forte. E por que ele fica desse jeito? Porque dessa maneira é mais estável para ele. Ele prefere ficar dessa maneira do que assim. Porque quando a gente joga na água o ácido sulfúrico, ele ionizado, ele tem menos energia, ele gasta menos energia. Tá ok? Agora vamos pegar aqui dois compostos orgânicos. Olha o ácido carboxílico, que é o C-OH, e olha o álcool, CH2OH. Vamos lá. Por que o ácido carboxílico é ácido? Porque ele é capaz de liberar H+. Então o ácido carboxílico libera o H+. Beleza? Mas olha só agora, guys, eu tenho um álcool, aqui eu tenho OH. Por que aqui nesse OH eu não libero H+? Se eu tenho a mesma ligação que aqui, ó, aqui é OH também, aqui também é OH. Por que aqui eu não libero H+? Por que o álcool não tem caráter ácido? Porque, gás nobre, presta atenção, para essa reação acontecer, o que a gente tem que formar? Para essa reação acontecer, eu tenho que formar isso daqui, ó. Você não concorda comigo? Quando sai o H+, sobra esse pipinão aqui para mim, que é essa negativa, que é essa carga negativa que está aqui no oxigênio. Isso é um problema, porque é instável aqui. E se o meu álcool liberasse o H+, o que ia sobrar? CH3, CH2, O- e o H+. Olha só, gás nobre, para isso daqui ser ácido, liberar o H+, eu tenho que lidar com essas espécies aqui. Porque depois da reação é isso que vai sobrar para mim.
Agora vamos analisar qual dos dois compostos vai se comportar melhor com essa carga negativa. Dá uma olhada aqui no álcool. O oxigênio, como que ele vai se virar com essa carga negativa? Eu tenho aqui ó, CH2 e CH3, que são compostos que empurram elétrons, não é? Não faz efeito indutivo positivo e empurra elétron? Então, além da carga negativa do oxigênio, tem esses dois caras que estão jogando mais elétrons para cá. Então, é muito difícil para o oxigênio, além de dar conta da carga dele, da carga dos outros que estão jogando para ele. Então, pois, isso aqui não é estável. Não é estável porque a carga negativa aqui está cada vez maior. Como a carga é muito, ele acaba se juntando com H+, e volta a ser o álcool. Para ele não compensa fazer isso. Porque fazer isso quer dizer que ele vai gastar muita energia. Agora olha o ácido carboxílico. Quando a gente chega nessa forma aqui, o que essa carga negativa vai fazer? Ele vai se virar, esse oxigênio vai ter que se virar com essa carga negativa. Mas ele dá conta, dá, sabe por quê? Tá vendo essa dupla? Essa dupla pode fazer ressonância com essa carga. Essa dupla vem para cá e essa carga vem aqui para dentro. Ou seja, aqui a carbonila ajuda esse oxigênio a estabilizar essa carga negativa. Ela vem por ressonância para dentro da molécula. E a molécula fala assim, aqui todo mundo é brother. Aqui eles falam assim, cara, eu vou te ajudar, você está na pior aí, está negativaço, né? Perdeu, mas vem aqui que a gente ajuda. A gente traz um pouco da carga e ameniza a situação e estabiliza esse oxigênio. Então aqui a molequinha é gente fina, faz o efeito mesomérico negativo. Eles puxam essa carga e falam, pode deixar que eu te ajudo, colega. Vem para cá, puxa a carga aqui para dentro e ajuda. Por isso que aqui é um ácido. Porque no final, esse oxigênio que sobra dá conta de lidar com essa carga negativa. Por isso que aqui compensa liberar o H+. Aqui compensa liberar o H+, porque a gente tem uma galera que está ajudando essa carga negativa. Já aqui não compensa, além de ter a carga negativa, os caras ainda fodem ele mais, ainda joga para tamanho, vai, pega, joga tudo. Então por isso que não compensa o álcool ser ácido, ao contrário do fenol. Nós falamos do fenol, e eu disse para vocês que o fenol tem caráter ácido. Por que ele tem caráter ácido? Porque quando sai esse H+, sobe essa carga negativa para o oxigênio. Mas o que está rolando ali dentro do anel? A maior suruba de elétrons. Está todo mundo tocando de roda, os elétrons hospitalar, tudo doido, tudo correndo aqui. Aí eles falam, não, brother, vem para cá que a gente te ajuda. Aí esse elétron vem para dentro da cadeia. Então o anel benzênico, ele faz o efeito mesomérico negativo. Ele retira essa carga do oxigênio. E aí para o fenol já compensa ficar desse jeito. O fenol já compensa liberar o H+, porque a carga negativa, o anel ajuda a estabilizar. Tá ok? Então a formação do ácido, a formação do par conjugado vai ser melhor se a gente tiver alguém que ajude ele a lidar com essa carga negativa. O mesmo OH na cadeia carbônica não compensa para ele liberar o H+, no mesmo OH aqui no anel já compensa. Porque aqui nós temos uma estabilidade da carga negativa através dos efeitos eletrônicos. Então os efeitos eletrônicos podem contribuir para aumentar a acidez ou para diminuir a acidez. Tá ok? Imagina agora, gás nobre, isso daqui, vamos supor que eu vou colocar um cloro aqui agora. Esse composto com cloro, você acha que ele vai ser mais ácido do que esse composto sem o cloro? Vai, gás nobre, imagina se eu jogo um cloro aqui. O que o cloro faz? O cloro não puxa os elétrons para ele? Pô, então essa carga negativa aqui agora vai ser muito mais estabilizada, porque tem um cloro aqui para ajudar. O cloro adora coisas negativas. O cloro não pode vir. Eu vou ajudar e começa a puxar e começa a estabilizar. Então, se eu coloco o halogênio num ácido, eu deixo esse ácido muito mais forte ainda. Então, eu posso comparar a acidez entre vários ácidos, dependendo do tipo de efeito que tem nessa cadeia. Vamos dar uma olhada? Olha aqui comigo no que eu vou te mostrar. Dá uma olhada. Eu tenho esses 3 ácidos. Tenho 3 ácidos carboxílicos aqui. E eu te pergunto, coloca para mim em ordem crescente de acidez. Qual deles é o mais ácido e qual é o menos ácido?
Pô, gás nobre, para ser ácido eu vou ter que liberar H+. Quando eu libero H+, sobra uma carga negativa. Então aquele que vai ser mais ácido vai ser aquele que vai dar conta mais fácil dessa carga negativa. Tá? Então aqui, pô, sobrou a carga negativa. Mas olha essa cadeia, carbono, carbono. Beleza, a carbonila ajuda a estabilizar essa carga negativa. Então ele é ácido. Ele é ácido. Agora dá uma olhada nesse daqui. Pô, vai liberar o H+, e aqui vai ficar negativo. E aqui a carbonila vai ajudar esse negativo se estabilizar. Mas agora, além da carbonila, eu tenho cloro. Então o cloro ainda vai atrair mais ainda e vai estabilizar mais ainda. Ou seja, se isso daqui é mais estável ainda do que isso aqui vai liberar mais H+. Vai ser mais fácil para ele ficar assim. Então ele vai liberando, fala, pô, pode ir H+, que aqui eu fico de boa, porque a galera está me ajudando a estabilizar essa carga. Agora aqui eu coloquei 2 cloros. 2 cloros. Pô, eu tenho 2 cloros. Então quando liberar aqui o H+, essa carga negativa, além da carbonila, tem esse cloro e esse cloro para ajudar. Aí ele fala, pode ir H+, aqui tem a galera brother demais que está me ajudando a estabilizar essa carga negativa. Está puxando a carga negativa para a cadeia e está estabilizando. Então aqui, esse é o ácido mais fraco. Né? Então ele é o primeiro, é em ordem crescente. Né? Então ele é o mais fraco. Depois dele vem esse que tem 1 cloro. Depois vem esse que tem 2 cloros. Esse é o ácido mais forte de todos, porque ele consegue estabilizar essa carga negativa. Então ele pode liberar H+ à vontade. Pode liberar. Fala, não, libera H+, libera porque a gente dá conta de segurar a carga negativa. Então olha o efeito indutivo. Tá? Agora imagina se eu viesse aqui e jogasse um carbono aqui, jogasse um carbono aqui, o que eu estou fazendo? O que o carbono faz? Ele empurra elétron para a cadeia. Então está aumentando a densidade eletrônica aqui na cadeia. Você acha que esse composto aqui vai ser mais ácido ou menos ácido? Vai ser menos ácido ainda. Porque esses caras, em vez de tirar o elétron, eles começam a jogar elétron lá para a cadeia. E aí esse oxigênio fala, pô galera, não estou dando conta, está muito negativo aqui para mim. E o hidrogênio pega e volta. Porque está muito negativo, o hidrogênio é positivo e ele volta. Então esse ácido é um ácido fraco. Se comparado a esse daqui, por exemplo, que tem efeitos indutivos negativos que conseguem puxar essa carga e estabilizar essa carga. Beleza? Vamos dar uma olhada em mais um aqui, olha só. Aqui, olha o fenol. O fenol a gente sabe, ele libera aqui, ele tem um caráter levemente ácido, ele libera o H+, porque essa carga negativa é estabilizada pela ressonância do anel. Então ficou negativo, o anel fala, não, aqui está rolando, aqui a ressonância está aqui, a gente te ajuda. Aí ele ajuda a estabilizar. Aí beleza, libera o H+. Mas olha o que eu fiz. Eu joguei 2 flúors aqui nesse anel. Pô, o que o flúor faz? O flúor atrai o elétron para eles. Então quando sai esse H+, além do anel ajudar a estabilizar essa carga, nós temos o flúor que também retira esses elétrons da cadeia. Então aqui a estabilidade dessa carga negativa é muito maior do que aqui de cima. Ou seja, o fenol, onde nós temos esses átomos de flúor substituído, é muito mais ácido do que esse que não tem nada. Porque aqui, beleza, o anel ajuda a estabilizar, mas aqui além do anel, nós temos esses 2 átomos de flúor que são super eletronegativos e puxam esses elétrons para ele. Tranquilo? Viu como os efeitos eletrônicos podem ajudar a gente a falar se um ácido é mais forte ou se um ácido é mais fraco? Tudo depende do que vai formar, de como eu vou conseguir estabilizar essas cargas que estão sobrando. Beleza? Então, se no caso lá, ó, vamos falar da basicidade, a gente falou da amina. Qual que era a amina mais básica? Vamos dar uma olhada? Por que a amina é básica? Porque ela é capaz de doar um par de elétron, não é verdade? Agora, lembra que a gente pegou aqui, ó, CH3 e ligou aqui no NH2? Quando a gente fez isso, eu estou empurrando elétrons para a cadeia. Então, o que acontece quando a amina ela doa par de elétrons? Ela fica positiva. Então, quando ela doa par de elétrons, aqui vai ficar positivo. Então, eu tenho que estabilizar essa carga positiva. E como que eu estabilizo essa carga positiva? Empurrando elétrons para ela. Então, se eu coloco uma substituição, se eu pego aqui amônio
que dou um par de elétrons e fica positiva, qual desses dois é mais básico? Pô, é essa, porque se essa ficar positiva, o CH3 vai empurrar elétron e ajudar a estabilizar essa carga que vai sobrar no final. Aqui quem que vai ajudar a amônia? Ninguém. Pô, e se eu venho e coloco mais um metil? Pô, o metil gosta de empurrar elétrons para a cadeia. Então, quando eu tenho uma carga positiva aqui, ele vai empurrar elétron para a cadeia e ajudar a estabilizar esse positivo que vai sobrar quando ela doar esse par de elétron. Beleza? Ao contrário, quando eu tenho isso daqui, o que acontece se eu vir aqui e colocar um fenil na amina? Pô, quando a amina doa esse par de elétron, quando ela funciona como uma base de Lewis, ela doa esse par de elétron e fica positivo. Mas olha o que o anel vai fazer. O anel aromático ele gosta de tirar o elétron da cadeia. Se ele vai puxar os elétrons, essa carga vai ficar mais positiva ainda. Você acha que o nitrogênio vai dar conta de uma carga cada vez mais positiva? Não, não vale a pena. Então esses elétrons nem saem daqui. Porque vai ser treta. Se ele sair vai ficar muito positivo, porque não tem ninguém ajudando a amina. Diferente quando eu tenho os metis aqui, ó. Quando eu coloquei o metil, pô, se ficar positivo, o metil joga a carga negativa, faz o efeito indutivo positivo e joga os elétrons para a cadeia. Como eles empurram o elétron aqui, eles ajudam a neutralizar essa carga positiva que fica quando ela doa o par de elétron. Por isso ela pode doar sossegada. Por isso que ela é uma base mais forte do que a amônia, por exemplo. Porque ela vai conseguir doar o par de elétron porque tem dois caras aqui que vai ajudar ela a estabilizar depois. Porque se ela doar, ela fica positiva. Ela está dando negativo. Ela ficou positiva, pô, vou jogar elétron, estabilizei. Agora que, pô, doou o par de elétron, ficou positivo. Quem vai ajudar ela a dar conta desse positivo? Ninguém. Agora que ele dá um par de elétrons, fica positivo. Quem vai ajudar? Ninguém. E para piorar, tem um fenil que gosta de puxar os elétrons. Aí tira elétron e deixa mais positivo, é mais difícil. Então, essa amina aqui, ela é mais básica, porque ela consegue lidar com essa carga que sobra depois que dou o par de elétrons. Aqui já é mais difícil, aqui é mais difícil ainda. Entendeu, gás nobre? Então nós podemos falar de efeitos eletrônicos de acidez e basicidade, estabilizando a carga que sobra no final. Quando ele doa o H+, quando ele doa um par de elétrons, é essa análise que a gente tem que fazer. E parece que um monte de coisa fica muito claro na nossa mente, né? Porque, cara, isso é muito louco. Isso aqui que é o verdadeiro motivo das coisas acontecerem. Por que é forte, por que é fraco? É porque eu tenho que estabilizar o que sobra depois. O que sobra depois é um nitrogênio positivo. Quem vai ajudar eu a neutralizar esse positivo? Pô, eu tenho dois grupos, então ali é muito básico. Então, a gente está entendendo o porquê das coisas realmente. A gente sempre falou, mas aqui a gente consegue ver o quanto que a química é bonita. O quanto que a gente consegue... Putz, cara, é muito louco. Então, a carga positiva ela é neutralizada. Nós temos que preocupar não só com aquilo que é liberado, mas aquilo que sobra. A gente sempre preocupou, liberei H+, mas e o resto? O que acontece com o acetato que sobra? Será que é tão fácil para ele manter essa carga negativa? Então, olha a análise que a gente está fazendo agora. Agora a gente consegue prever se a reação vai acontecer ou não, pela estabilidade daquilo que sobra no final. Beleza, guys? Então, esses são os efeitos indutivos e a relação dele com a acidez e a basicidade. Cara, isso é muito fantástico, isso é muito bom. Beleza, guys? Então, ó, a gente está só começando, tem muita coisa, nós vamos começar a falar das reações, explicar cada uma delas, da adição, eliminação, e você vai ficar ninja, você vai entender tudo, beleza? Vem comigo que a gente vai detonar em química. Um grande abraço, faça os exercícios e eu te vejo na nossa próxima aula. Tchau, tchau!